Gente, agora 17 horas mais 37 minutos. Eu quero chamar a atenção de todo o estado do Espírito Santo. Essa é a foto do momento da prisão, hein? Essa é a foto do momento da prisão. Notícia urgente para você que está chegando agora no Brasil. Urgente é esse. O momento da prisão do homem apontado como sendo o executor do empresário Wallace Lovato. Você que está nos acompanhando na nossa TV Tribuna, no nosso Brasil Urgente é esse. Eu peço a sua atenção, a sua televisão ligada no canal 7.1 da sua TV Tribuna, para a gente trazer essas informações, hein? Você que está ligado conosco aqui no nosso jornalismo, este é o homem. Este é o homem que aparece na sua tela como sendo o assassino, o executor do empresário Wallace Lovato, tá? Você que está chegando agora, esse homem foi preso no interior da Paraíba. A suspeita é de que ele já tenha participação em outros assassinatos também. E veja que esse município da Paraíba, onde esse homem foi preso pelas forças de segurança, perceba só que o município fica a mais de 2.000 quilômetros, tá? A mais de 2.000 quilômetros, a quase 2.000 quilômetros, né? A quase 2.000 quilômetros do município de Vila Velha. Você que está acompanhando aqui o nosso Brasil Urgente, nós vamos... e aquele ali é o município, o município de Sumé, né? Município de Sumé, na região da Paraíba, onde esse homem foi preso. Veja que agora a polícia está conseguindo desmontar. Está conseguindo desmontar os criminosos e, mais do que isso, está conseguindo botar atrás das grades as pessoas que participaram. Veja que nós recebemos uma informação ontem, inclusive, não sei se o Roger está posicionado lá, mas o próprio Roger Nunes trouxe para a gente a informação ontem, né, de que cinco pessoas estariam envolvidas e sendo procuradas pela polícia do Espírito Santo. E agora 2 já caíram, né? A informação não é oficial, mas nós conseguimos com algumas fontes esse detalhe, né? 3 pessoas estariam foragidas diante dessa situação. Bem, eu disse para vocês que a nossa Fernanda Coutinho, né, da nossa redação multimídia, do jornal A Tribuna e também do Tribuna Online, a Fernanda Coutinho, ela conseguiu conversar com o delegado, inclusive, que realizou a prisão, né, deste homem, também identificado como Arthur, né? Eu tô tendo... Pode vir aqui, Fernanda, por favor. A Fernanda está chegando aqui. Pode vir aqui, não tem problema não. Deixa eu agradecer a Fernanda. Vem cá, minha amiga, por gentileza. Vem cá, bota, fica nervosa não. Que ela é tímida, né? Mas, Fernanda, parabéns pelo trabalho. Fernanda vem para todos nós, né, Camargão? A Fernanda vem compartilhando conosco aqui, né, todas as informações que ela tem, e você conseguiu conversar com o delegado. O que você conseguiu apurar de informação? Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Brasil Urgente. Boa tarde, Camargão. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, na tarde de hoje, eu conversei com o delegado Gilson Duarte, que ele é responsável pela área lá de Sumé, na Paraíba, que fica a 350 quilômetros de João Pessoa, a capital. Sim. E ele e a equipe dele foram responsáveis por cumprir o mandado de prisão, que é temporário, contra o Arthur, que, segundo consta, foi o executor do empresário Wallace Lovato. Que ele disse que desde a noite de ontem, como não era uma prisão em flagrante, os policiais estavam de campana, fazendo, Camargão, uma vigília em frente à casa. Sim. Que esse indivíduo morava, né? Porque ele é morador, ele é natural lá de Sumé, certo, na Paraíba. Veja bem, ele mora lá na Paraíba, né? Mais de 2.000 quilômetros aqui do Espírito Santo. Então, eles fizeram uma vigília lá, né? Eles já estavam em contato com a divisão de homicídios aqui de Vila Velha, no Espírito Santo. Fizeram uma vigília lá em frente à casa dele. Esperaram o momento certo para ele sair de casa
para poder, como diz, dar o bote nele, né? Para poder... Né? E aí veja só a informação que a nossa querida Fernanda Coutinho vem trazendo para a gente aqui, e é uma informação muito importante. Por quê? Porque veja que a polícia, então, já estava em cima desse cara, né? A gente sabe que a nossa legislação tem uma série de regras, né? Uma série de situações em que a pessoa, quando está fora do flagrante, né? Ela não pode ser presa, mas veja que já existia, então, um mandado de prisão contra esse rapaz que foi identificado pelas forças de segurança. E aí você estava me contando, Fernando, agora há pouco lá na nossa redação, de que ele é lá de Sumé, que é o interior do interior da Paraíba, e ele, inclusive, parece que já tem passagens na justiça, não é isso? Isso, segundo o delegado informou, importante, né, dizer que essa questão da lei de abuso de autoridade, o nome dele não foi o delegado Gilson Duarte que passou, nem essas fotos que estão circulando foram o delegado que passou. Foram nossa repórter, né, que conseguiu por fontes dela, mas fontes totalmente confiáveis, né, que a gente não divulga nada que não seja confiável. Claro, né? claro. Nossa reportagem tem todo um arcabouço aí de fontes totalmente confiáveis. Claro. Mas o delegado da Paraíba, ele confirmou que esse indivíduo, que foi preso, ele já tem uma passagem por homicídio cometido na Bahia. Pelo menos uma passagem por homicídio cometido na Bahia. E ele também disse outro detalhe curioso, que eu não sei se você já vai afirmar agora, que no momento da prisão, quando ele foi preso, ele estava com o mesmo boné que ele foi identificado quando ele se hospedou aqui em Vila Velha. Ah, então veja só, então ele estava hospedado em Vila Velha, isso. Foi visto com esse mesmo boné nesse hotel e isso também pode ter ajudado a polícia a identificar ele, porque no momento da prisão lá em Sumé, ele estava com o boné. Estava com o boné. Não necessariamente seria o mesmo boné que ele usou no dia que ele cometeu o crime, é o mesmo boné que ele estava quando ele se hospedou em Vila Velha. Ah, sim, o que ele estaria neste hotel. Que ele estaria no local que ele se hospedou, que a gente também não sabe se é um hotel, se é uma pousada, qual seria exatamente esse local, entendeu, Camargo? Entendi, não, perfeito. Olha, eu quero agradecer a Fernanda Coutinho, da nossa redação multimídia, jornal A Tribuna, Tribuna Online, que está acompanhando e de imediato ela já tem um veio detalhe, para poder trazer informação para a gente. Ele vivia aparentemente uma vida pacata, assim, lá em Sumé. Ah, que o pai dele parece que estava presente durante a prisão, que ele não ofereceu resistência, ele não quis falar, né, não quis falar com a polícia, prestar depoimento, e ele trabalhava como vigilante lá na cidade de 20 mil habitantes. Ou seja, tocava a vida dele, tinha uma vida pacata lá na região, trabalhava como vigilante. Trabalhava como vigilante na região. Aparentemente morava com o pai, pelo que você a gente tinha família, trazendo. Era casado, Ele era casado. Não consegui assim, saber direito se ele tinha filhos ou não, mas tinha família. O pai estava presente ali no momento da prisão. Entendi. Agora, a informação de que ele seria um homem que era contratado para matar outras pessoas, isso você conseguiu de informação ou não? Olha, não foi cravado, mas ele já tinha esse histórico de ter pelo menos uma passagem por homicídio cometido na Bahia. Entendi. Gente, olha, vocês estão acompanhando aí as imagens, a Fernanda Coutinho conseguiu conversar com o delegado, veja, portanto, que a polícia vinha montando, né, campana em frente à casa do Arthur, desde ontem à noite, esperando ele aparecer para poder dar o bote certo para cima dele e conseguiu no momento certo pegar. Agora, muita coincidência também, né? A gente confia no trabalho da Polícia do Espírito Santo e a gente sabe que a polícia civil, no âmbito, né, de investigação, no âmbito da polícia científica também, é referência no Brasil, né? A gente não tinha dúvidas que a polícia já tinha muitas informações,
desde do final de semana e da semana seguinte da morte do empresário. Agora, será que a prisão do primeiro Arthur que aconteceu ontem também colaborou com a prisão desse Arthur, Fernanda? A gente não tem ainda assim como saber, né, Camargão? Agora, um fato que chama atenção é que ele se hospeda num hotel aqui, no local onde ele comete o crime, e vamos dizer, não sei se é certeza da impunidade, mas ele não tem a preocupação de se livrar do boné do local onde ele cometeu um crime, né? É verdade. Ó, a Fernanda vai continuar com a gente, daqui a pouquinho a gente vai continuar e trazer mais informações sobre a prisão. Quero agradecer a Fernanda, que daqui a pouquinho volta com a gente para poder trazer mais detalhes. Atenção, hein? Atenção, tenho novidades sobre o caso da morte do empresário, novidades sobre a prisão do segundo Arthur. Este homem aí, todo mundo deve estar se perguntando, Camargão, mas Arthur não foi o que foi preso ontem? Também. Mas esse aí que você está vendo também se chama Arthur, né, Roger? Executor. Segundo a polícia, ele foi o homem que baixou o vidro do carro, sacou a arma e disparou contra o empresário Wallace Lovato, lá na Praia da Costa, em Vila Velha. O Roger está comigo ao vivo para trazer informações sobre a prisão do executor e para explicar para a gente o papel de cada um, Roger, dos que foram presos nessa trama cruel do assassinato do empresário. Boa noite para você, meu amigo. Fala, Camargão, boa noite. Exatamente. Essas informações, inclusive, foram checadas, como você bem disse, pela nossa repórter multimídia, Fernanda Coutinho, que conversou com o delegado que participou da prisão desse segundo Arthur. Estamos falando do Arthur Neves de Barros, de 35 anos, que, de acordo com os levantamentos feitos pela polícia, seria o executor, ou seja, a pessoa que efetivamente puxou o gatilho e que disparou a arma que tirou a vida do Wallace Lovato lá na Praia da Costa, em Vila Velha. A polícia fez todo um aparato ali para conseguir prender esse homem aí. Ele foi detido, como você disse aí, a mais de 2.000 quilômetros aqui do Espírito Santo, lá na cidade de Sumé, na Paraíba. Ele estava na casa dele, a polícia montou uma campana ali. Como não estava na situação flagrancial, não era possível entrar no local. Então esperaram o momento mais oportuno em que esse indivíduo saísse do imóvel para poder efetivamente fazer a prisão desse homem. Ele não resistiu à prisão, foi preso ali, mas permaneceu em silêncio e estava acompanhado do pai na hora da prisão. E um detalhe nessa história, que de acordo com a polícia, ele estava também utilizando o mesmo boné que ele usou para se hospedar aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, dias antes dele cometer esse crime. Ou seja, ele veio para cá alguns dias antes, planejou tudo isso aí, se hospedou para poder executar essa vítima aí, que é o Wallace Lovato. Inclusive, um detalhe muito importante nesse caso aí, Camargão, que o Arthur Neves de Barros, de acordo com a polícia, seria vigilante, atuava como vigilante lá na cidade de Sumé, cidade do interior, pequena mesmo, né? Ele atuava como vigilante. Talvez isso aí explicaria, inclusive, o fato de ele ter dado um único disparo que acertou em cheio e preciso essa vítima e a cabeça da vítima, que foi o Wallace Lovato. Ele também seria já investigado por ter cometido um outro assassinato, dessa vez na Bahia, ou seja, pelo menos 2 crimes já estão sendo atribuídos a esse Arthur Neves de Barros, ou seja, o homicídio aqui no Espírito Santo do empresário e também um outro homicídio que ocorreu em 2014 lá na Bahia, ou seja, seria um pistoleiro que foi contratado para vir aqui ao Espírito Santo justamente para executar essa vítima. Estamos falando, inclusive, Camargão, de pelo menos 2 pessoas que já foram identificadas e presas pela polícia por ter participado efetivamente desse crime. Foi o Arthur Lupe, que foi preso no início dessa semana lá em Minas Gerais, que seria o motorista, ou seja, a pessoa que conduziu o veículo, que deu fuga, e o Arthur, que foi preso hoje às 3 horas da tarde, lá na cidade de Sumé, na Paraíba, que seria o executor. Nós acompanhamos aqui a trajetória desse crime, demos imagens exclusivas, informações em primeira mão, e hoje a gente traz mais essa novidade, que é a prisão desse segundo suspeito, desse segundo indivíduo que teria participado e que seria o executor. A gente trouxe ontem também a informação, Camargão,
que ainda, de acordo com nossas fontes aqui, nas fontes não oficiais, repito, que ainda ontem, na verdade, faltavam 4 pessoas. Com a prisão de hoje, faltam 3, de acordo com as informações que as nossas fontes nos passaram. Ou seja, faltam 2 pessoas que participaram efetivamente e mais o mandante, Camargão. Então nós temos os 2 Arthurs, né? O de camisa azul ali que foi preso e já está no sistema prisional aqui do Espírito Santo. E agora o outro rapaz que a gente vê ali na imagem de boné, que foi preso hoje lá em Sumé, na Paraíba, tá? A informação que a nossa Fernanda Coutinho, lá do jornal A Tribuna e do Tribuna Online, é de que a polícia montou todo um aparato, todo um esquema, né, de segurança em volta do local da casa onde esse homem estaria lá na Paraíba para poder realizar a prisão dele. Inclusive, a informação que a gente tem é de que os policiais teriam passado a noite e parte da madrugada lá nessa residência, no entorno dessa residência, monitorando os passos deste homem, né? Agora, outra informação importante que a gente traz para você é a questão do boné. E outra, ele ficou hospedado, hein? Ele teria ficado hospedado, não se sabe ainda se é no hotel, não se sabe ainda se é numa pousada, né, ou algo aí de hospedagem rápida, lá no município de Vila Velha. E segundo informações, já teríamos inclusive, Roger, imagens deste homem nesse hotel, não é isso? Exatamente. A polícia devagarzinho vai montando esse quebra-cabeça aí. Inclusive, ele teria sido detido, como você bem disse, com o mesmo boné. Na hora da prisão, ele estava usando esse boné, que foi o mesmo boné que ele chegou aqui ao Espírito Santo, foi lá para esse hotel fazer o check-in, onde ele se hospedou. A gente não pode afirmar que ele estava usando esse boné ainda no dia do crime, mas o fato é que a Polícia Civil lá da Paraíba, o delegado já confirmou que as imagens mostram que quando ele veio para cá para o Espírito Santo fazer o check-in, que se hospedou nesse hotel lá em Vila Velha, ele estava usando inclusive esse mesmo boné, com o boné que ele estava usando hoje, quando foi detido lá na Paraíba. Então a gente vê aí, que é o Camargão, que tudo leva a crer, não são informações repassadas pela polícia, concretas, passadas pela PM, pela Polícia Civil, na verdade, mas tudo leva a crer que seja de fato um crime de mando, pois temos uma pessoa que foi buscada lá na Paraíba, mais de 2.000 quilômetros, temos uma pessoa ali do norte do estado que participou dirigindo, que foi se esconder lá em Minas Gerais, ou seja, são 2 pessoas que possivelmente não se conheciam, ou se conheciam, a polícia ainda está investigando para saber qual seria a ligação dessas 2 pessoas, mas fato é que são 2 pessoas de 2 pontos bastante extremos que participaram de um mesmo crime e ainda faltam pelo menos 3 pessoas a serem detidas. Ou seja, a polícia sim já tinha identificação dele, já tinha essas imagens do hotel e inclusive usava o mesmo boné com que ele foi preso hoje, Camargão. Perfeito. Veja só, você que está chegando agora no Brasil Urgente ES, a gente trazendo em primeira mão para você a prisão do executor, que foi reconhecido inclusive pelo boné que ele estava no local hospedado aqui. Como eu disse, a nossa Fernanda Coutinho, né, que é nossa colega jornalista aqui da Rede Tribuna de Comunicação, ela conseguiu conversar com o delegado que realizou a prisão. Inclusive tem a foto do momento da prisão, que nós mostramos no início do Brasil Urgente. Nós temos aí o áudio, né? O áudio da fala do delegado. Que realizou a prisão. Você vai acompanhar agora em primeira mão na tela da TV Tribuna. Rodou. E o suspeito se encontrava na cidade de Sumé desde a noite de ontem, enquanto nós realizamos uma vigilância, até que hoje à tarde, por volta das 15 horas, ele saiu da residência onde suspeitávamos que ele se encontrava e foi capturado. Ele não esboçou reação e, ao ser questionado sobre o fato, se confirmava a autoria delitiva, ele preferiu se utilizar do direito de permanecer calado. É mais uma ação qualificada da Polícia Civil do Estado da Paraíba, em conjunto com a co-irmã Polícia Civil do Espírito Santo, que demonstra o grau de profissionalismo e dedicação da nossa instituição.
Caramba, bicho, veja aí a importância das polícias se conversarem, né? Você pega aí há 10, 15 anos atrás, as polícias tinham uma rixa da outra, né? Hoje, veja a importância, a sociedade ganha e ganha muito com a união das polícias. Veja que a prisão do Arthur lá em Minas Gerais também foi um trabalho de cooperação da Polícia do Espírito Santo com a Polícia Mineira e agora a importância do trabalho de cooperação também da Polícia da Paraíba. Parabéns ao delegado, parabéns ao doutor lá da região de Sumé, lá na Paraíba, que também colaborou com essa prisão. Pode falar, Roger, por favor. Eu queria reforçar o que você já disse, inclusive, essa integração entre as polícias, né? Criminoso vem para cá para poder aprontar. Criminoso vem para cá poder aprontar, acha que vai ficar impune, mas as polícias se conversam, tá? As polícias se conversam, trocam informações e foi justamente isso que aconteceu. Esse camarada saiu lá da Paraíba, veio aqui para poder aprontar, para poder matar esse empresário, achou que ia voltar para lá, ia ficar impune, mas a casa caiu para ele, assim como também caiu para o outro Arthur, que fugiu lá para Minas Gerais, mas as polícias estavam atentas, trocando informações, trocando figurinhas e conseguiram colocar a mão nesses dois. Ainda, repito, ainda faltam 3 de acordo com as informações que nós apuramos aqui, Camargão. E aí, o Roger, veja que a gente está apurando que essa prisão, a divulgação da prisão foi agora há pouco, a gente conseguiu essa informação e veja só que é aquele negócio, o cara é um pistoleiro, o cara é um matador, né? O cara atua nessa área, trabalha com isso, né? Veja que se ele for realmente um pistoleiro, um cara que costuma ser contratado, né, para isso, a gente pode pensar que existem muitas pontas soltas em torno do assassinato do empresário. Por quê? Porque agora a polícia conseguiu chegar até o atirador, né? Até o executor do empresário. E aí fica aquela questão, para se chegar um cara desse, numa cidadezinha de pouco mais de 17 mil habitantes, na Paraíba, município de Sumé, né? Lá na Paraíba, muitas pessoas devem ter sido contatadas até chegar esse cara, né? Não é possível que quem tinha o interesse de executar o empresário conhecia esse cara e sabia que era ele que ia ser contratado, né? A pessoa que contratou esse executor, que colocou ele no jogo, provavelmente conversou com um, conversou com outro, até chegar nesse atirador. E veja que 2 já caíram e agora, segundo as informações que a gente tem, outros 3 estariam foragidos, né? Agora, você veja só, chama a Fernanda Coutinho para mim, por gentileza, de novo. Ela está ali, chama a Fernanda para mim, por favor, para ela voltar a conversar com a gente, porque são muitas informações e muitas interrogações em torno da prisão desse homem. Roger Nunes, por favor, recebendo a atualização aí, pode passar para a gente, irmão, pode falar. Inclusive, pois é, Camargo, são um total de 5 pessoas, de acordo com nossos levantamentos aqui, então tudo leva a que de fato seja uma execução. Temos aí o motorista, temos o executor, temos o mandante e pelo menos 2 intermediários, que seriam as pessoas que estariam agenciando, que teriam ido lá na Paraíba ou feito contato com esse criminoso para poder passar o serviço aí, digamos, né? Então, ou seja, pelo menos 5 pessoas, de acordo com nossa apuração, com os nossos levantamentos. O motorista, o executor, os 2 já foram presos, falta o mandante e as 2 pessoas que seriam os agenciadores, Camargo. Então, total de 5 aí, a polícia ainda busca mais 3 e é só uma questão de tempo. E tem aquela questão também, qual a ligação dele com o Arthur, que foi preso em Minas? Já que os 2, né, Roger, estariam juntos nessa execução. O Arthur, esse rapaz de azul, estaria dirigindo aquele carro que aparece nas imagens, né, de vídeo monitoramento, e o outro rapaz, o Arthur de óculos ali, seria o atirador. Aquela imagem que a gente recebeu ali agora é a imagem do momento da prisão, Bianca?
É a imagem do momento. Coloca a imagem do momento da prisão para mim, por gentileza. Imagem do momento da prisão na tela. Imagem do momento da prisão do executor do empresário. Vai acompanhando comigo, imagem que chega neste exato momento, direto da cidade de Sumé, lá na Paraíba. Esse é o momento da prisão. O momento em que esse homem, o Arthur, de 35 anos, é levado para a delegacia. Você está acompanhando aí imagens que a nossa equipe conseguiu, direto lá da Paraíba, com o executor. Agora, são outras as interrogações, né? São outras interrogações a partir de agora. Quem teria o interesse de tirar a vida do empresário, né? Quem teria interesse de tirar a vida do empresário Wallace Lovato? Quem está por trás da morte do empresário? Porque até então a polícia conseguiu chegar até o homem que dirigia o veículo lá na Praia da Costa e hoje chega até o homem que apertou o gatilho e disparou contra o Wallace Lovato ali na Praia da Costa. Qual o interesse? Qual o interesse? Né? Qual o interesse de tirar a vida do empresário? Veja só que a gente também traz a informação de que existe a suspeita de que esse Arthur teria vindo aqui para o Espírito Santo 3 dias antes, né? 3 dias antes da execução. Essa é a informação que a gente recebe, inclusive, e teria se hospedado, teria ficado numa hospedaria, não se sabe ainda se se trata de um hotel ou se se trata de uma pousada, e a gente vem atualizando a informação. Um outro detalhe que chega para a gente também, o governador do estado, Renato Casagrande, também já realizou uma publicação, também falando da prisão do suspeito, né? Veja só que o governador escreve aqui: a Polícia Civil do Espírito Santo prendeu o executor do assassinato do empresário Wallace Borges Lovato em Vila Velha. A captura foi feita na Paraíba com o apoio da polícia local, fruto de um trabalho de inteligência das nossas polícias. Portanto, veja só que agora está preso o executor. Agora, a partir dele, acredito eu que a polícia continua, claro, essa investigação, né, Roger? Porque a polícia quer saber quem pediu a cabeça do empresário, quem pediu a morte dele para esse executor. Quem tinha o interesse? Foi quem contatou esse cara? Teve um intermediário que entrou em contato com esse homem? Tudo isso são pontas soltas ainda diante dessa investigação, né, irmão? Exatamente, Camargão. A polícia, claro, vai se manifestar, eu imagino que não deve demorar tanto, mas, assim, para explicar os detalhes. Mas o que a gente consegue perceber, Camargão, de acordo também com a nossa experiência no jornalismo, é que esse crime, sim, foi premeditado e esse crime, de fato, foi um crime encomendado. Você percebe por vários elementos. A começar pelo executor, que veio lá da Paraíba, viajou mais de 2.000 quilômetros, se hospedou aqui no Espírito Santo, ficou um período aqui, provavelmente para poder analisar a situação, para entender o contexto, para poder traçar também uma rota de fuga. Você vê que o veículo usado no crime foi um veículo preparado, ou seja, um carro que foi roubado, um carro que foi clonado, né? Teve as placas clonadas, para poder dificultar ainda mais a ação da polícia. Traçou ali uma rota de fuga, abandonou o veículo, local ermo, local que não tem câmeras, mas deu deslize aí que a polícia conseguiu identificar o hotel que ele teria ficado hospedado, ou seja, que o executor ficou hospedado. Também temos o segundo suspeito, que foi detido em primeiro, na verdade, né, lá em Minas Gerais, que seria o Arthur Lupe, que é da região norte do estado, mas que foi preso lá em Minas Gerais também, ou seja, eles planejaram praticamente tudo.
a execução, a fuga, para onde cada um iria fugir, ou seja, um crime bem arquitetado, bem organizado, mas que a polícia está aos poucos conseguindo montar o quebra-cabeça para poder chegar nos executores, nos mandantes e também nos atravessadores, que seriam aquelas pessoas que provavelmente fizeram contato com os demais integrantes aí, com o executor, com o motorista e com as pessoas que teriam mais interesse na morte desse empresário. Camargão. Tem muita coisa para passar debaixo da ponte ainda, diante desse caso, e a nossa equipe está de antena ligada, a nossa equipe está atenta para a gente trazer novas informações assim que a gente tiver. Então eu peço para você ficar grudadinho aí na tela do nosso Brasil Urgente, que já já a gente vai voltar com mais detalhes. Obrigado, tá, Roger? Obrigado a Fernanda Coutinho, já já a gente volta também com mais detalhes. Agora voltamos a falar sobre o caso da prisão do executor do empresário Wallace Lovato na Praia da Costa, em Vila Velha. A polícia descobriu que o pistoleiro foi contratado. Olha a informação que a gente tem. Esse homem foi contratado e fez uma viagem gigante, uma viagem de quase 2.000 quilômetros para poder cometer esse crime. Um outro detalhe também é de que ele se hospedou há cerca de 3 dias antes em um local lá de Vila Velha para poder estudar todo o esquema ali. A Fernanda Coutinho está de volta com a gente aqui nos estúdios da nossa TV Tribuna. O Roger Nunes está com a gente também para poder trazer informações. E aí, o Roger, tem como colocar o Roger na tela com a gente também? Vem cá, vamos ficar aqui na câmera 3? É melhor a gente ficar aqui na câmera 3, aí a gente divide tela lá com o Roger para poder trazer informação para a gente também. A Fernanda Coutinho, ela conseguiu conversar com o delegado. Esse é o momento da prisão, né, Fernanda? Isso, é o momento que a polícia lá da Paraíba consegue prender, né, o acusado de ser o executor e leva ele lá para a delegacia de Sumé, que é a cidade onde ele morava. Agora, Fernanda, você chegou a conversar com o delegado sobre a possível motivação, né, desse assassinato diante da prisão desse Arthur? Então, uma grande dificuldade que a gente da imprensa vem enfrentando para conseguir desvendar mais detalhes desse crime, Camargão, é que lá na Paraíba, por exemplo, quando esse indivíduo foi preso, ele ficou em silêncio. Ele não, segundo o delegado Gilson Duarte, quando ele foi preso, que é o delegado responsável pela seccional, né, lá de Sumé, onde esse indivíduo mora e foi preso, ele ficou em silêncio. Ele não ofereceu resistência à prisão, mas ele também ficou em silêncio, não quis prestar depoimento, não quis falar nada com a polícia sobre esse crime. Vamos ver, agora é a gente aguardar, né, Roger? É a gente aguardar para ver se agora, na delegacia, né, em poder dos policiais lá da Paraíba, ele pelo menos abra o bico, né? Porque fica aquela interrogação, né, Fernanda? Quem tinha o interesse de tirar a vida do empresário? Foi essa pessoa que fez contato com o Arthur, que atirou, e com o Arthur que estava dirigindo? Ou alguém intermediou essa contratação, essa ligação entre esse rapaz? Quem é que está por trás disso tudo, né? E a pergunta que fica, o Roger está trazendo, tem mais detalhes? Pode falar. Perfeito. Roger, por favor, pode trazer a informação que você tem, meu amigo, por gentileza. É só para complementar, na verdade, Camargão, que o fato é o seguinte, esse quebra-cabeça a polícia vem montando, claro, né, mas uma coisa é fato, Camargão, a escolha desse executor provavelmente não teria sido por acaso. A gente trouxe aqui em primeira mão a informação que esse Arthur aí, o Arthur Neves de Barros, seria um vigilante, ou seja, uma pessoa treinada, com habilidades aí no manuseio de armas, né, uma pessoa capacitada no manuseio de armas. Possivelmente teria sido justamente isso que facilitou com que esse indivíduo aí, com o veículo ainda
ainda em movimento, conseguisse com um único disparo acertar no alvo, acertar em cheio a cabeça desse empresário que fatalmente caiu ali no chão, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Então, ou seja, essas pessoas que estão sendo presas agora são pessoas possivelmente selecionadas, ou seja, pessoas que possuem determinadas habilidades para tal coisa que foram escolhidas. Ou seja, por exemplo, esse executor, o Wallace Neves, o Arthur Neves de Barros, é um vigilante que tem habilidade com armas. O outro Arthur, que foi preso lá em Minas Gerais, é um rapaz que dirigia desde que era adolescente, desde que era menor de idade, tanto que quando era menor de idade já foi até apreendido por se envolver em acidentes de trânsito, ou seja, uma pessoa que dirigia há bastante tempo, ou seja, tinha habilidade com o volante, por exemplo, numa fuga mais evasiva. Então são pessoas que possivelmente têm algum tipo de habilidade que facilitou para que esse crime ocorresse de forma orquestrada. A gente não pode afirmar a função de cada um, mas certamente a polícia depois vai revelar em detalhes a função de cada um, o mandante, o executor, o motorista e as pessoas que agenciaram todo mundo, Camargão. Agora, Roger, tem um outro detalhe também que a Fernanda Coutinho, do jornal A Tribuna, que está com a gente ao vivo aqui, também trouxe para a gente nessa conversa que ela teve com o delegado, é que o Arthur, que foi preso hoje, também já tem passagem na justiça, né? Segundo o delegado Gilson Duarte, lá da Paraíba, ele tem pelo menos uma passagem na polícia, na justiça, por um homicídio já cometido na Bahia. Na Bahia. E aí você veja só, quem tinha o interesse de tirar a vida do empresário foi longe, né, Fernanda? Foi longe. Foi longe. Porque Sumé, distância para a capital da Paraíba, João Pessoa, distância 350 quilômetros, aqui para Vitória, 2.000 quilômetros. Então, a pessoa que contratou as pessoas, né, que nós não sabemos nada sobre isso ainda, sobre mandantes, motivação, foi longe. Pois é, veja, o empresário Wallace Lovato, ele já estava há mais de 15 anos trabalhando na área de tecnologia. A empresa dele vinha se destacando do mercado de tecnologia, de inteligência artificial, prestava serviço para grandes empresas, não só no Espírito Santo, mas também no Brasil. Era um cara bastante influente no mundo empresarial aqui do Espírito Santo. Nas redes sociais ele é visto com grandes nomes do empresariado capixaba e fora do Espírito Santo também. Então, assim, será que esse crime tem ligação com o trabalho dele? Será que esse crime tem ligação de algo pessoal da vida dele? Né? E tem outro detalhe também, que inclusive o Roger trouxe pra gente essa semana, com a ajuda da Fernanda Coutinho. Na verdade não foi o Roger nada, foi a Fernanda, na verdade. Foi a Fernanda. É que eu lembrei agora, eu lembrei agora desse caso, mas eu lembro que foi a Fernanda que passou esse detalhe pra gente, que o celular do empresário está em poder da polícia do Espírito Santo. No dia em que ele foi morto, a polícia recolheu o telefone celular, que também é imprescindível, porque ali tinha as mensagens que o Wallace trocava, as ligações que ele recebia e faziam. Havia aí uma dúvida, né? Havia informações não oficiais de que esse celular não teria sido apreendido, né? Na ocasião, e que só não estaria com a polícia ainda, mas nós conseguimos confirmar com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, que sim, esse celular foi apreendido desde o dia do crime e que está com a polícia, em posse da polícia, desde o dia do crime. Sim, porque a partir daí a polícia vai também fazer uma varredura no celular do empresário. Estava sendo ameaçado, estava em contato com alguém, discutiu com alguém. Ninguém sabe, gente, ninguém sabe. O Roger está pedindo passagem com mais informações. Fala aí, Roginho.
Em Camargão, eu quero ressaltar, inclusive, que assim que a gente tomou conhecimento da prisão do Arthur, lá na Paraíba, nossa equipe praticamente se mobilizou em peso aqui. Fala de chefe de reportagem, de editor, você como apresentador, a gente como repórter, para poder tentar esmiuçar e conseguir mais informações. A nossa chefe de reportagem, inclusive, junto com a nossa produção, conseguiu descobrir que essa informação a gente já deu aqui, que esse homem, que o Arthur teria sido também, está sendo processado por um crime que ocorreu lá na Bahia, mas um detalhe importante, esse crime foi cometido em 2014 e, de acordo com as informações levantadas no crime, lá na época esse crime foi executado, foi feito, na verdade, por pessoas que estavam vestidas de polícia, ou seja, tudo bem arquitetado como no crime daqui, do Espírito Santo. Ou seja, lá em 2014, esse Arthur foi também processado por esse homicídio lá na Bahia e lá na execução várias pessoas travestidas, ou seja, vestidas de polícia, passando por polícia, executaram um homem lá na região. Então, tudo leva a crer, tudo leva para o caminho e engrossa ainda mais o caldo. É a ideia de que sim, Arthur seja de fato um pistoleiro, uma pessoa contratada que já segue nesse caminho executando esse tipo de situação, Camargão. Inclusive, a gente está mostrando ali, coloca na tela cheia pra gente a imagem da prisão de 2014. Tira o zap ali rapidinho, veja ali a imagem do Arthur. Veja ali a imagem do Arthur nessa prisão de 2014. Essa é a imagem dele, da Polícia Civil lá da Bahia. Veja só que nessa imagem ele aparece ali. E aí, olha lá, e veja ali que estavam com colete da polícia, com toda identificação de polícia. Porque tem outra característica também, Fernanda e Roger. A Fernanda, que tem muito mais experiência do que eu, do que o Roger, todo mundo junto. Experiência igual. A Fernanda, ela tem propriedade para falar disso também. Por quê? Porque uma característica do pistoleiro, do cara que é contratado para poder matar alguém, é justamente o cara passar despercebido na vida, nessa vida do crime. A gente pode colocar aqui que ele tem passagem na polícia por esse homicídio que a polícia descobriu. Mas ele pode ser um pistoleiro que já matou um monte de gente que não se descobriu ainda. E que ninguém sabe, né? E que ninguém sabe. Então perceba só que a prisão desse Arthur 2 é muito importante, não só para a solução do crime aqui no Espírito Santo, mas também lá da região onde ele mora e de outros crimes, por que não, em outros estados do país. Ou que até sabem, mas que não denunciam por medo, né? Essas coisas podem acontecer, né? Tem tudo isso também, Agora, Fernanda, veja só, o Arthur 1, que foi preso ontem, né? Veja que essa segunda prisão aconteceu já um dia depois da prisão do Arthur 1, que é o cara que está de camisa azul, esse rapaz aí. Será que a prisão desse rapaz aí também ajudou a polícia a chegar até esse Arthur 2? Já que os dois acabaram, digamos, entre aspas, trabalhando juntos em Vila Velha na execução? Pode ser, né, Camargão? Pode ser que um depoimento pode ter ajudado o outro, pode ter ajudado nessa localização, né? A gente... Só a polícia que pode... É verdade, porque são pontos soltos, né? São pontos soltos. Talvez a polícia já estava no encalço desse daí também. Verdade. E acelerou, porque a notícia da prisão do Arthur 1 se espalha, talvez ele pudesse fugir, aí a polícia ficou de campana lá e acelerou a prisão dele, entendeu? Para ele não escapar. Verdade. Ô Roger, nós já temos a informação aí, você conseguiu apurar junto com a nossa equipe de produção o local onde esse Arthur 2, que foi preso hoje, teria ficado hospedado lá no município de Vila Velha? E seria Vila Velha realmente?
Então, a informação que foi confirmada pela Fernanda, inclusive, com o delegado, é que, sim, ele ficou hospedado em um hotel nas imediações ali da onde o crime ocorreu. Não é possível precisar qual o local exato ali, se foi a quantos quilômetros, mas o fato é que foi nas imediações, até porque, para poder facilitar a logística dele ir para o local, vigiar toda a situação e depois, posteriormente, óbvio, conseguir fugir com mais segurança. Mas fato é que, sim, esse hotel fica ali nas proximidades do crime, ainda não foi passado o nome do hotel, né? Até porque pode atrapalhar as investigações, mas fato é que fica ali nas imediações. O outro ponto importante, que minha mãe até dizia, inclusive minha mãe, é que o bom não vem com a estrela na testa. Se você for olhar a imagem desse Arthur, o Arthur Neves de Barros, você vê que é uma pessoa com uma aparência tranquila, serena, nem imagina que ele pudesse ser um executor ou um pistoleiro. Inclusive, a Fernanda conseguiu apurar, me corrija se eu estiver errado, Fernanda, que esse homem ele é casado, tem família, segue ali uma rotina diária ali, como qualquer pessoa do convívio social comum, né? Mas por trás ele tem essa segunda vida e essa segunda imagem, que seria um executor. Pelo menos 2 crimes a polícia já atribuiu a esse Arthur, que foi do Wallace, aqui na cidade, aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, e também desse outro homem lá na Bahia em 2014. Ou seja, uma pessoa com a aparência, com a fisionomia de uma pessoa comum, que segue uma vida bem pacata, mas que tem uma segunda identidade. Camargão? É tudo que um pistoleiro precisa, né? Tudo que um pistoleiro precisa. Não ser reconhecido, não ser ali, não. Que aquele negócio, bandido, assassino, não tem cara. Vai andar com a arma até no dente, né? No meio da rua. Justamente. E veja que ele tinha essa familiaridade com armas, até mesmo por conta da profissão que ele exercia lá em Sumé, no interior da Paraíba. Agora, veja que ligado a essa questão da hospedagem dele, veja que existe a suspeita de que ele tenha chegado em Vila Velha 3 dias antes do crime. É uma informação que a gente recebeu também de uma fonte nossa, de que ele teria chegado 3 dias antes aqui no estado do Espírito Santo. Ou seja, ele provavelmente teve tempo hábil de se hospedar, de conhecer a região onde o empresário transitava. Acredito eu que possa ter tido a oportunidade de, inclusive, acompanhar a rotina do empresário com a ajuda do Arthur 1, que foi preso ontem, porque eles tiveram 3 dias para rodar a Vila Velha, até mesmo para seguir o empresário, para saber onde ele morava, para saber a rotina do empresário e, quando viram a oportunidade, agiram ali na região da Praia da Costa. Vamos ouvir o delegado? Nós temos o áudio do delegado que conversou com a nossa Fernanda Coutinho. A gente vai acompanhar o que disse o delegado. Na tela do Brasil Urgente. E o suspeito se encontrava na cidade de Sumé desde a noite de ontem, enquanto nós realizamos uma vigilância, até que hoje à tarde, por volta das 15 horas, ele saiu da residência onde suspeitávamos que ele se encontrava e foi capturado. Ele não esboçou reação e, ao ser questionado sobre o fato, se confirmava a autoria delitiva, ele preferiu se utilizar do direito de permanecer calado. É mais uma ação qualificada da Polícia Civil do Estado da Paraíba, em conjunto com a co-irmã Polícia Civil do Espírito Santo, que demonstra o grau de profissionalismo e dedicação da nossa instituição. Pois é, gente, tá aí o delegado, agradeço. Como é que é o nome do delegado mesmo? Gilson? Gilson Duarte. Gilson Duarte, quero agradecer ao delegado Gilson Duarte, ele é lá de Sumé, né? Sumé, na Paraíba. Ele atende a região de Sumé. A seccional dele atende a Sumé, na Paraíba. Lá na Paraíba. Obrigado ao doutor Gilson, parabéns pelo trabalho, e o Espírito Santo agradece pela cooperação de vocês aí na prisão desse assassino, desse homem que foi preso. Agora, o procedimento de praxe, será que deve acontecer o que aconteceu com o Arthur 2, né, que foi preso hoje? Deve acontecer o mesmo que aconteceu com o Arthur, que foi preso ontem? Deve vir para cá também? Com certeza, né? Deve vir para cá, né? Vai lá para a delegacia, lá em Sumé, e acaba sendo transferido para cá. Vai ser transferido para cá e deve ser ouvido aqui,
né, no estado, aqui no estado do Espírito Santo. Está ali o momento da prisão. Existia uma grande expectativa sobre a resposta, né, sobre a prisão, e não é uma resposta que eu preciso, mas é a resposta que a família precisa. Né? Acima de tudo a família, né, Camargo? Claro, acima de tudo a família que sofre a perda do Wallace, de tentar descobrir, porque se a família já não sabe a motivação, né? Pode ser que a família saiba a motivação. Sim, a família, né? Camargão, e a sociedade, né? Porque quando uma pessoa é assassinada em plena luz do dia, num bairro populoso, movimentado, independente de ser populoso ou não. Agora, quando uma pessoa é assassinada em plena luz do dia, né, assim, toda a sociedade ela merece uma resposta. Né? Nós sabemos que a Polícia Civil do Espírito Santo está fazendo excelente trabalho, está se empenhando na elucidação desse crime, tanto é que já estão havendo as prisões, né, as pessoas, os envolvidos. A resposta está sendo dada. A resposta está sendo dada, né, mas a família, em primeiro lugar, merece uma resposta e sabemos que a polícia está correndo de dar essa resposta para a família e também para a sociedade. Né? É verdade. Porque quando a gente busca essas respostas, é também para a sociedade, né? Porque pessoas que tiram a vida de outras, elas também... né, elas têm que ser punidas como um todo, né? Certo. Olha só, nós temos inclusive agora um posicionamento da família do Wallace e a gente agradece esse posicionamento. A família de Wallace Borges Lovato está acompanhando as investigações. A família diz que confia no trabalho da polícia e acredita que a justiça será feita. Ou seja, veja que mesmo diante da dor da perda do empresário, independente do que tenha motivado o assassinato dele, a família se vê obrigada, né? Obrigada a acompanhar as investigações e querer uma resposta. E veja que a família se mantém reservada, né? Desde quando o assassinato aconteceu. A família se mantém reservada até mesmo no dia, e a gente respeita isso, tá? A gente respeita totalmente o momento da família, porque a gente tenta se colocar no lugar dos familiares de estar passando por essa situação. Apesar de nós sermos profissionais da comunicação, nós ainda somos seres humanos, né, Fernanda? Nós ainda somos seres humanos, a gente ainda tenta entender e respeitar, né? Apesar do nosso trabalho ser de levar a informação para você, mas a gente respeita esse momento da família. E me recordo aqui que no dia que o crime aconteceu, né, a família esteve lá no hospital, ele foi socorrido, se não me falha a memória, por pessoas próximas ali, até mesmo da empresa, amigos, com o próprio carro dele, foi levado para um hospital particular próximo lá à região da Praia da Costa, e a gente via a quantidade de pessoas na porta do hospital, gente desesperada, gente chorando, gente tentando entender, tentando saber o que estava acontecendo, pessoas próximas a ele, pessoas que conheciam ele, pessoas, enfim, todo mundo acompanhando de perto. E agora a resposta da prisão desses dois rapazes é crucial. É crucial, Fernanda, porque com um pouco de experiência que a gente tem, a partir dessas prisões, a partir de agora, vai cair um atrás do outro, né? Com certeza, né? A partir desses depoimentos, a polícia vai acabar chegando ao mandante ou aos mandantes, né? Se já não sabe, né, Camargo? Acho que já precisa. Eu acreditando na competência do trabalho da polícia no Espírito Santo, eu não falo isso para puxar saco da polícia, não, mas porque eu já ouvi de profissionais de outros estados a referência que se tem da polícia científica e da polícia pericial aqui do Espírito Santo, da nossa Polícia Civil. Gente, a polícia do Espírito Santo é levada para outros estados para dar treinamento para outras polícias da federação. Ou seja, eu coloco a minha mão no fogo se eles já não sabem a motivação, já não sabem quem mandou matar, mas é aquele negócio, é o que você disse, né? A polícia às vezes tem que apertar o passo, dar um passo mais à frente, como pode ter acontecido da prisão do Arthur 1 de ontem,
ter motivado a polícia a agir com rapidez para o Arthur 2 não fugir. Não fugir. Né? Exatamente. Não necessariamente o Arthur 1 pode ter delatado o Arthur 2. Sim. Pode ter prendido ele para ele não fugir. Justamente. O Roger Nunes está acompanhando de perto também a prisão desses dois homens, desses dois rapazes. E o que chama a atenção também, Roger, e você que está em casa nos acompanhando, veja que a gente está falando de duas pessoas novas, hein? De duas pessoas novas, né? Veja que nós estamos falando de um rapaz de 22 anos que foi preso ontem, o Arthur 1, né? Delegado Gilson. Veja só que o Arthur 2 tem 35 anos, ou seja, duas pessoas novas já envolvidas num crime bárbaro desse. O Arthur 2, eu não acho ele assim tão novo não no mundo do crime. Tem 35 anos. Porque tem a questão do crime lá de 2014. É verdade, você tem razão. No mundo do crime ele não está tão jovem assim. É verdade. Ele tem 35 anos, já teve a passagem lá por homicídio em 2014, né? A Fernanda muito bem chama essa atenção, mas esse menino do norte do estado aí... Ele é jovem. Ele é jovem, 22 anos, né? Envolvido nessa situação. E aí fica aquela interrogação, né, Roger? Como é que se chegaram esses dois rapazes? Veja aí o crime de 2014, em que o Arthur 2, que foi preso hoje, participou e foi preso, foi detido com outras três pessoas, e também o caso agora mais recente do empresário. Pode falar, Fernanda. Agora, Camargão, só fazer uma observação aqui, que a gente hoje vive num mundo completamente vídeo monitorado. Vídeo monitoramento em loja, vídeo monitoramento fora da loja, vídeo monitoramento... Pode falar. Vídeo monitoramento em tudo quanto é lugar, cerco eletrônico. O bandido, o criminoso, o assassino, ele tem que ter muita coragem ou falta de inteligência para cometer um crime e achar que vai sair assim, impune, sem ser identificado. Porque volta a dizer, a conversa que eu tive com o delegado lá da Paraíba, ele disse: ao ser preso, o indivíduo estava com o mesmo boné que ele usou no hotel, que ele estava... No local, né? Que ele não disse se era hotel ou se era pousada. Sim. No local em que ele se hospedou em Vila Velha. É verdade. Então, assim, vídeo monitoramento hoje em dia ajuda em tudo quanto é lugar. Vide quantas imagens exclusivas aqui a Rede Tribuna conseguiu do carro, do carro estacionado, da fuga do carro. Né? Então, assim, da mesma forma, então, agora o delegado acabou de dizer que, então, existem essas imagens do criminoso dentro do local que ele se hospedou, tanto é que o boné é o mesmo que ele estava no hotel. Que ele estava no hotel, foi o boné que ele foi preso. Verdade. Então, ou é muita coragem... Verdade. Pode falar, Roger. Eu vou até pegar o gancho aí da fala da Fernanda, eu vou até um pouco além. Ou é muita coragem ou é a certeza da impunidade. Como ela bem disse, verdade. O Espírito Santo praticamente ele é todo monitorado. A grande vitória, a região metropolitana, você passa aqui diretamente, a gente fala de veículos que passaram pelo cerco. Hoje demos inclusive um carro que passou pelo cerco, que a Guarda Municipal conseguiu recuperar. Ou seja, toda a região metropolitana ela é muito monitorada e você vê aí, pelo crime, que nós tivemos acesso a várias imagens de vários ângulos diferentes que mostram o crime. A polícia, inclusive, também tem outras imagens que mostram ali o veículo parado perto do shopping. Aí a gente fala aqui de um pistoleiro, um cara profissional, né, de acordo com as informações, mas que, de certa forma, também cometeu algum ponto ali de amadorismo, ou seja, ou confiou demais nas habilidades dele, ou achou que o Espírito Santo era terra de ninguém. Por quê? Ele veio aqui para uma região, cometeu um crime, uma região onde tem bastante câmeras. Nós fizemos ao vivo lá, inclusive, do local do crime, mostramos que embaixo, praticamente,
onde o Wallace foi executado. Tem várias câmeras de monitoramento e também uma câmera da prefeitura. Temos imagens do veículo chegando, parado, saindo. E um outro ponto importante é que esse carro foi abandonado, ou seja, em qualquer outra situação, o veículo poderia ter sido incendiado para não deixar digitais, né? Para não deixar vestígios, mas não, o carro simplesmente foi abandonado. A gente vê que é um cara que foi contratado, mas que cometeu alguns atos de amadorismo. Fala, Camargão. Mas pode ser aquela questão também. O cara pode parar para pensar, pô, eu fui cometer um crime a quase 2.000 quilômetros longe de... Como é que chama a cidade? Sumé. Sumé. De Sumé. O cara às vezes pode pensar assim, nunca vão me encontrar aqui em Sumé. Nunca que vão saber que eu moro aqui, quem eu sou. Pode até ter a minha imagem, o meu... Nessa cobertura, né? Porque o delegado, Dr. Gilson vai conversar com a gente ao vivo, o delegado que realizou a prisão. O delegado que realizou a prisão e conversou em primeira mão com a nossa Fernanda Coutinho. Boa noite para você, Manuela. Tudo Boa bem? noite a todos. Pois é, o nosso Tribuna Notícias, segunda edição no ar a partir de agora. O doutor Gilson que trouxe informações muito importantes e a que mais chamou a atenção, né, Fernanda? Com certeza é a questão do boné que ele utilizava. E a Fernanda ainda toca no outro assunto muito importante, podemos dizer assim, da burrice do cara. Da burrice do cara de cometer um crime dessa magnitude, cercado por câmeras de vídeo monitoramento. Você pega ali na Praia da Costa, ali é câmera para tudo quanto é lado. Mas é o que o Roger comentou também, que eu venho acompanhando. Talvez a certeza da impunidade. Com certeza. Veio de longe, tão longe, não é uma cidadezinha bem do interior lá da Paraíba. Sumé. Sumé, ficou 3 dias hospedado. Isso aí, numa 3 pousada, né, em Vila Velha. Cometeu o crime de execução, já tem passagem por homicídio e a polícia prendeu, só que ele permaneceu em silêncio. Não é isso? É verdade. O Roger tem mais detalhes? Sim, vamos falar com ele. Fala aí, Roger. Justamente isso aí, Manu, boa noite também, boa noite a todos mais uma vez que nos acompanham, bem-vindos ao TN2. O caso é justamente isso daí, a prisão do Arthur, né, Neves de Barros aconteceu na tarde de hoje, às 3 horas da tarde, lá na cidade de Sumé, na Paraíba. A Polícia Civil lá da Paraíba recebeu as informações passadas aqui pela Polícia Civil do Espírito Santo e montou na noite de ontem uma campana, ficou vigiando, esperando o momento mais oportuno para poder fazer a prisão desse homem que foi apontado pela polícia como executor, ou seja, a pessoa que puxou o gatilho que tirou a vida aí do Wallace. Eles, como não estavam na situação de flagrante, não puderam efetivamente entrar na casa. Esperaram até que hoje, às 3 da tarde, por algum motivo, esse suspeito precisou deixar o imóvel. Foi no momento que ele foi abordado e preso. A polícia conversou com ele, ele tentou conversar com ele, na verdade, ele não passou informações, também disse que ele não resistiu. E um detalhe importante é que na hora da prisão, o delegado reforçou que na hora da prisão ele usava o mesmo boné que no dias anteriores, quando chegou aqui no Espírito Santo, cerca de 3 dias, quando chegou aqui no Espírito Santo, ele se hospedou nesse hotel. Fato é que ele foi preso lá, já está sendo trazido aqui para o Espírito Santo para ser ouvido pela Polícia Civil aqui no Espírito Santo. Tem uma coisa vai que... ser ouvido, mas será que ele vai falar? Lá ele não quis falar. Lá ele não quis falar. Agora você sabe que uma coisa que está aqui na minha cabeça é a delegado questão... na linha. O delegado já está com a gente, hein? O delegado já está com a gente, doutor Gilson. Doutor Gilson, boa noite. O senhor me ouve bem? Já está na linha. Se ele estiver falando, eu não estou ouvindo ele aqui no estúdio. Nós não estamos ouvindo ele aqui. Doutor Gilson? Alô? Bem, ainda estamos resolvendo aí a questão do doutor Gilson. Mas o que eu falava era o seguinte, o que tá me deixando assim, angustiado e pensativo é a questão, por que um cara lá de Sumé, no interior da Paraíba, e por que um cara de Minas Gerais? Dois extremos assim, né, contratados para poder realizar o assassinato desse empresário. Não, era aqui do norte. Um era do norte, mas foi preso em Minas. E né? tem outros suspeitos. Era do norte também.
E existe também a possibilidade de outros suspeitos, né? Deixa eu ver se eu consigo conversar. Doutor Gilson, o senhor me ouve bem? Alô? Alô? Bem, eu não estou ouvindo o doutor Gilson aqui ainda, não. Oi, agora sim. Ô, doutor Gilson, boa noite. Doutor Gilson, o senhor me ouve? Alô? Alô, doutor Gilson? Alô? Que pena. Acho que ele não está. A gente está ouvindo ele. O senhor está ouvindo? Alô, doutor Gilson? O senhor está ao vivo? O senhor ouve a gente? Estamos ao vivo. A gente não está conseguindo contato com o doutor Gilson. Daqui a pouquinho a gente volta e a nossa Manuela Machado vai dar sequência a partir de agora, junto com o nosso Roger Nunes, nessa cobertura importante, porque vamos ver se a gente está aí numa quinta-feira, vamos ver se amanhã a gente traz aí a prisão de mais um, ou pelo menos novas informações. E também a motivação desse crime, que agora é o que a família, que todo mundo acompanha, quer saber, né? Eu acredito que a polícia já saiba a motivação, né? Eu acredito que a polícia já saiba a motivação. Claro que não divulga agora para que outras pessoas envolvidas não se sintam amedrontadas e fujam de alguma forma, né? Mas a gente vai continuar nessa cobertura aqui do nosso TN2. Manuela Machado, eu deixo com você para você dar sequência. Quero agradecer de imenso coração a minha querida Fernanda Coutinho. Obrigada pela generosidade. Obrigada, Fernanda. Pelo amor de Deus. Amanhã, volte mais vezes. No Jornal A Tribuna também, a cobertura completa. É isso aí. Volte mais vezes, amanhã tá? No Jornal A Tribuna. A Fernanda tá coitada, tá com a mão gelada aqui de tão nervosa. Camargão me pegou de surpresa, Peguei gente. de surpresa, mas você foi extremamente competente, nos ajudou muito aqui. Obrigada. Obrigado por emprestar a sua experiência. Doutor Gilson, o senhor tá me ouvindo aí, doutor Gilson? Alô, doutor? Doutor Gilson, não dá. Já tem imagem dele aqui. Tem imagem do doutor Gilson aqui, mas a gente... Doutor Gilson, o senhor me ouve? Ouço sim, boa noite. Agora sim, doutor Gilson, obrigado pela gentileza em conversar com o público do Espírito Santo. Manuela Machado, Camargão, Fernanda Coutinho está aqui com a gente. Primeiro, parabenizar, tá, doutor, por esse trabalho em conjunto, né, das polícias aqui do Espírito Santo e aí da Paraíba, por essa resposta tão importante que vocês estão colaborando para dar uma resposta à sociedade do Espírito Santo. Gostaria que o senhor detalhasse para a gente, doutor, na medida do possível, da informação que o senhor pode passar, de como é que foi a chegada da informação de que esse atirador era aí da sucursal onde o senhor atende, doutor. Bem-vindo ao Espírito Santo. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para prestar contas, né, do trabalho da Polícia Civil da Paraíba, junto e após as fronteiras, né? Nós somos uma Polícia Civil ativa e hoje, um feriado, mas nós não descansamos, passamos a noite em claro na busca desse indivíduo. A gente tem conhecimento, através de informações do DHPP de Vila Velha, que esse indivíduo é acusado do homicídio do empresário Wallace Borges, né, de 42 anos, e eles nos repassaram o mandado de prisão e algumas informações, desde ontem que nós estamos em diligências, foram diversas incursões e acabamos por ter que pernoitar, aguardando a saída desse indivíduo, já que não havia certeza se aquele era realmente o imóvel onde ele se homiziava. Então, hoje, por volta das 15h30, o indivíduo de iniciais ANB, de 35 anos, que é natural e residente do município de Sumé, na Paraíba, acabou por sair do imóvel e, nesse momento, foi abordado por nossa equipe, a equipe do Núcleo de Homicídios de Monteiro, na Paraíba, junto com a delegacia de Sumé. Ele não esboçou reação, e inicialmente preferiu se utilizar do direito de permanecer em silêncio. Logo depois ele acabou por contribuir com mais algumas informações
mas calou parcialmente. Resolveu utilizar parcialmente o direito ao silêncio, porém ele nega essa acusação, em que pesem existirem informações suficientes a cargo da Polícia Civil do Espírito Santo que dão conta de que ele foi quem efetuou os disparos e acabaram por vitimar, infelizmente, o senhor Wallace. Em silêncio mesmo? Não teve nenhuma reação, doutor? Eu não escuto o retorno. O doutor, o senhor está nos ouvindo agora, doutor? Perdão. Está nos ouvindo? Doutor Wallace, doutor Gilson nos ouve? Bem, ele não está nos ouvindo. Perdemos o contato com o doutor Gilson, acho que ele não está nos ouvindo. Agora sim, você está ouvindo, doutor? E caiu a ligação. Caiu. Olha, quero agradecer ao doutor Gilson pela disponibilidade, mais uma vez agradecer a Fernanda também. A nossa Manuela Machado vai dar sequência a partir de agora. Não foge não, Fernanda, fica aqui comigo, ela está fugindo aqui. Bom jornal para você, tá bom, Manuela? Obrigada, Camargão. Obrigado, minha amiga. Obrigada, um abraço para você. Fernanda, pela participação. Obrigada, Manu.